Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Fala Saldanha. Vamos então dando continuidade aqui ao nosso livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, aqui do Dale Carnegie, com o nosso terceiro capítulo, que tem o seguinte tópico: aquele que conseguir isto terá todo mundo a seu lado. Aquele que não conseguir trilhará um caminho solitário. Todos os verões eu vou pescar no Maine. Pessoalmente, sou apaixonado por morangos com creme, mas sei que por uma estranha razão os peixes gostam mais de minhocas. Por isso, quando vou pescar, não penso sobre o que mais me agrada. Penso sobre a predileção dos peixes. Meu primeiro cuidado é não escar o anzol com morangos com creme. Penduro sempre uma minhoca ou um gafanhoto no anzol e passo em frente dos peixes, perguntando-lhes: vocês não gostariam de provar tal comida? Por que não usar o mesmo senso prático no pescar os homens? Foi o que fez Lloyd George, primeiro-ministro da Grã-Bretanha, durante a Primeira Guerra Mundial. Quando alguém lhe perguntou o que havia feito para se manter ainda no poder, depois de todos os outros chefes do tempo da guerra, Wilson, Orlando e Clemenceau, terem sido apeados e esquecidos, respondeu que podia atribuir a sua permanência no poder apenas a uma coisa. Esta era, provavelmente, ter ele aprendido ser necessário escar o anzol para fisgar o peixe. Por que falar sobre o que nós queremos? Isto é criancice. Absurdo. Naturalmente, você está interessado no que quer. Está eternamente interessado em tal coisa. Mas apenas você, ninguém mais. O resto dos homens não é diferente. Estamos todos interessados no que nós queremos. Assim, o único meio existente na Terra para influenciar uma pessoa é falar sobre o que ela quer e mostrar-lhe como realizar o seu intento. Lembre-se disto amanhã quando estiver procurando conseguir que alguém faça uma determinada coisa. Se, por exemplo, não quiser que o seu filho fume, não lhe pregue sermões e não fale sobre o seu desejo. Mostre-lhe, porém, que os cigarros diminuem as suas possibilidades no time de basquete ou na vitória da corrida de 100 metros. É um excelente processo para ser empregado, quer você esteja tratando com crianças, novilhos ou chimpanzés. Ouça este exemplo. Ralph Waldo Emerson e seu filho tentaram um dia levar um bezerro para dentro da cocheira, mas ambos cometeram o erro comum de só pensar no que estavam querendo. Emerson empurrava o bezerro enquanto o filho puxava, mas o animalzinho agia exatamente como Emerson e o filho. Pensava apenas no que ele queria. Por isso, firmou as pernas e obstinadamente se recusou a deixar o campo. Uma empregada irlandesa viu a luta. Era uma mulher incapaz de escrever ensaios e livros, mas, naquele momento, teve muito mais senso, ou instinto de bezerro, que o grande Emerson. Pensou sobre o que o bezerro queria. Colocou maternalmente um dedo na boca do animal, deixou que ele chupasse, enquanto facilmente conduzia o teimoso bezerro para dentro da cocheira. Cada ato que você realizou, desde o dia em que nasceu, foi porque você queria alguma coisa. Lembra-se daquela vez que deu $100 para a Cruz Vermelha? Sim, não foi uma exceção à regra. Deu uma centena de dólares à Cruz Vermelha porque queria praticar uma ação bonita, altruísta, divina. Porquanto ajudastes a um de meus irmãos humildes, também ajudaste a mim. Se você não se sentisse melhor com tal ação do que com dinheiro, não teria dado. Por certo que poderia ter feito tal contribuição também por se sentir envergonhado de recusar, ou porque um freguês lhe formulara o pedido neste sentido. Mas de uma coisa não resta a menor dúvida. Fez a contribuição porque queria alguma coisa. O professor Harry Overstreet, no seu grande livro Influencing Human Behavior, diz: a ação emana daquilo que fundamentalmente desejamos. E o melhor conselho que se pode dar às pessoas que têm necessidade de convencer alguém, seja nos negócios, no lar, na escola ou na política, é despertar na outra pessoa um desejo ardente. Aquele que puder conseguir isto terá todo mundo a seu lado. Aquele que não conseguir trilhará um caminho solitário. Carnegie, o pobre rapaz escocês que se iniciou na vida ganhando 2 centavos por hora e deixando 365 milhões de dólares, aprendeu logo nos primórdios da sua existência que o único modo de influenciar as pessoas é falar sobre o que elas querem. Teve apenas 4 anos de escola,
mas aprendeu como tratar as pessoas. Para ilustrar, estava sua cunhada preocupadíssima com os 2 filhos. Estudavam os rapazes na Yale e achavam-se tão ocupados com seus afazeres que deixavam de escrever para casa. Nem mesmo dava importância às cartas ansiosas de sua genitora. Carnegie propôs então uma aposta de $100, como ele seria capaz de obter uma resposta dos rapazes sem mesmo lhes pedir tal coisa, e na volta do correio. Alguém aceitou a aposta. Carnegie escreveu aos sobrinhos uma carta comum e no pós-escrito mencionou, casualmente, que mandava uma nota de $5 para cada um deles. Esqueceu-se, porém, de incluir o dinheiro. A resposta não se fez demorar, vindo na volta do correio com agradecimentos ao querido tio Andrew pela sua bondosa carta. E você mesmo pode terminar a sentença. Um outro exemplo de persuasão vem de Stan Novak, de Cleveland, Ohio, um participante do nosso curso. Stan, ao voltar do trabalho para casa certa noite, encontrou o filho caçula. Tim, batendo o pé e gritando, sentando no chão da sala. No dia seguinte, começaria o jardim de infância e recusava-se a ir. A reação normal de Stan seria mandar os meninos subir para o quarto e dizer-lhe que seria melhor para ele mudar de ideia. Naquela noite, porém, percebendo que essa atitude só complicaria a situação, obrigando o menino a ir mal-humorado ao jardim de infância, Stan sentou-se e refletiu. Se eu estivesse no lugar do Tim, por que incentivo ele deveria estar morrendo de vontade de ir? Ele e a esposa fizeram uma lista de todas as coisas agradáveis que Tim faria lá, tais como pintar com os dedos, cantar, conhecer outras crianças e fazer amigos. Trataram então de colocar essas coisas em prática. Todos nós começamos a pintar com os dedos sobre a mesa da cozinha. Minha esposa, Lil, meu outro filho, Bob e eu mesmo, todos nos divertindo. Dali a pouco Tim apareceu e ficou olhando desconfiado. Não tardou em pedir para participar. Oh, não, filho. Você vai para o jardim de infância aprender a pintar com os dedos. Depois vem pintar com a gente. Em seguida, sentando-se entusiástico ao máximo, falei sobre as coisas alistadas em termos que ele pudesse compreender. Enfatizei que ele se divertiria a valer no jardim de infância. Na manhã seguinte, para a surpresa minha, não fui o primeiro a me pôr fora da cama. Quando desci para a sala, encontrei Tim dormindo sentado numa poltrona. O que está fazendo aqui? Perguntei. Estou esperando a hora de ir para o jardim de infância. Não quero chegar atrasado. O entusiasmo de toda a família despertara em Tim uma disposição que jamais teríamos conseguido, através de discussões e ameaças. Amanhã eu sei que a pessoa de alguém a fazer alguma coisa. Antes de abordar o assunto, faça a si mesmo a pergunta: como poderia fazer com que ele queira isto? Uma pergunta assim evitará a nossa pressa e a falta de trato com as outras pessoas, tagarelando futilmente apenas sobre nossos desejos. Certa vez aluguei o grande salão de bailes de um hotel de Nova York para 20 noites em cada estação realizar uma série de conferências. No começo da estação, fui subitamente informado de que teria de pagar quase 3 vezes mais o preço anterior. Tal notícia chegou ao meu conhecimento depois de já estarem os bilhetes impressos e distribuídos e feitos todos os anúncios. Naturalmente, eu não desejava pagar o aumento, mas como falar no hotel sobre o que eu queria, os proprietários estavam interessados apenas no que eles desejavam. Assim, alguns dias depois, fui ver o gerente. Fiquei um pouco chocado ao receber sua carta, disse eu, mas apesar de tudo, não o condeno por isso. Se eu estivesse no seu lugar, provavelmente teria enviado uma carta idêntica. Seu dever como gerente do hotel é conseguir os lucros possíveis. Se não fizer isto, pode e deve ser despedido. Agora, deixe-me tomar um pedaço de papel e mostrar-lhe as vantagens e as desvantagens que lhe advirão se insistir no aumento do aluguel. Tomei então uma folha de papel e tracei uma linha no centro intitulando uma coluna vantagens e a outra desvantagens. Escrevi embaixo do título vantagens as seguintes palavras: salão de bailes livre. Então acrescentei: o senhor contará com a vantagem de ter o salão de bailes livre para alugar para danças e convenções.
É uma grande vantagem para negócios como este que renderão muito mais do que o senhor pode conseguir com uma série de conferências. Se eu alugo seu salão de baile durante 20 noites no curso da estação, é certo que isso acarretará a perda de alguns negócios mais rendosos para si. Agora, deixe-me apontar as desvantagens. Primeiro, em vez do aumento de renda obtido de mim, verificará um decréscimo. É um fato que o senhor terá que riscar dos seus cálculos, pois eu não posso pagar o aluguel que me está pedindo. Serei obrigado a realizar as minhas conferências em outro local. Há ainda outra desvantagem para o senhor. As conferências atraem uma multidão de gente educada e culta ao seu hotel. É um ótimo anúncio para si, não acha? Por certo, se o senhor gastar $5.000 em anúncios nos jornais, jamais conseguirá trazer tanta gente para ver seu hotel como farão minhas conferências. Não pense que isso representa algum valor para o hotel? Enquanto falava, escrevi as duas desvantagens na respectiva coluna e entreguei a folha de papel ao gerente, dizendo: gostaria que o senhor estudasse cuidadosamente as vantagens e desvantagens que advirão para si e depois me enviasse a sua decisão final. No dia seguinte, recebi uma carta, comunicando que o aluguel seria aumentado apenas em 50% e não em 300%, como fora proposto. Pense bem, consegui a redução sem dizer uma palavra sobre o que eu queria. Falei todo o tempo sobre o que a outra pessoa queria e como consegui-lo. Suponha que eu tivesse feito o que é natural e humano, que tivesse entrado furioso no gabinete de gerente e lhe dissesse: o que significa este aumento de 300% quando o senhor sabe que já estou com os bilhetes de entrada distribuídos e todos os anúncios feitos? 300%? Ridículo, absurdo, não pagarei. O que aconteceria? Uma discussão teria sido iniciada, aumentando a ira, a tensão e as explosões. Todos sabem como terminam as discussões. Mesmo que eu tivesse convencido do erro, o seu amor próprio não permitiria que voltasse atrás e me fizesse a concessão. Eis aqui um dos melhores conselhos já dados sobre a fina arte das relações humanas. Se há algum segredo do sucesso, disse Henry Ford, consiste ele na habilidade de aprender o ponto de vista da outra pessoa e ver as coisas tão bem pelo gosto dela como pelo seu. A afirmação é tão verdadeira que vou repeti-la. Se há algum segredo de sucesso, consiste ele na habilidade de aprender o ponto de vista da outra pessoa e ver as coisas tão bem pelo ângulo dela como pelo seu. Essa verdade é tão simples, tão evidente, que todos os homens deviam conhecê-la imediatamente. E, entretanto, ignoram-na 90% das pessoas e 90% das vezes. Um exemplo? Examine as cartas que chegaram amanhã à sua mesa de trabalho e verá que a maioria delas viola os mais rudimentares princípios do bom senso. Tomemos, por exemplo, uma carta escrita pelo chefe do departamento de rádio de uma agência de publicidade. Essa carta, ou melhor, essa circular, foi dirigida a cada um dos diretores das estações de rádio de todo o país. Darei, entre parênteses, meus comentários para cada parágrafo. Sir John Blank, Blankville, Indiana. Caro Sr. Blank, a companhia deseja conservar a liderança que sempre ocupou nos domínios da publicidade radiofônica. Quem cuida dos desejos da sua companhia? Ando preocupado com meus próprios problemas. O banco recusa renovar a hipoteca da casa, os gafanhotos destroem toda a plantação, o mercado de títulos caiu ontem, perdi o trem esta manhã, o médico disse-me que estou com a pressão arterial muito alta, ando neurastênico, tenho caspa, não fui convidado para a festa da casa de John ontem à noite. E o que acontece ao chegar aqui? Vim para o escritório preocupado, abro a minha correspondência e eis um rapaz lá de Nova York a ocorrer-me com seus projetos e desejos. Se pelo menos compreendesse a impressão causada pela carta que me dirigiu, abandonaria o negócio de publicidade e iniciaria o produção de carrapaticida para carneiro. Foi a publicidade nacional, difundida pelos nossos associados, que possibilitou a base do primeiro trabalho completo sobre publicidade neste gênero. Desde então, nossos programas, cuidadosamente elaborados, fizeram com que permanecêssemos no alto, acima de qualquer outra agência. Isto há vários anos seguidos. O senhor está bem. A casa é a mais rica e mais poderosa. Muito bem. No alto, não está? Que tem isso? O senhor poderia ser tão poderoso com os dirigentes da General Motors?
da General Electric e do Estado-Maior do Exército Americano, todos juntos. Se o senhor tivesse mais inteligência que um beija-flor, compreenderia que estou interessado em saber quão grande eu sou e não quão grande é o senhor. Todas essas alusões aos seus extraordinários sucessos fizeram com que eu me sentisse pequeno e sem importância. Desejamos oferecer aos nossos clientes os últimos empreendimentos concernentes a diversas estações transmissoras. O senhor deseja. O senhor deseja. O senhor é um asno incontestável. Não me interessa o que o senhor deseja. O que o presidente deste país deseja. Deixe-me dizer uma vez por todas que apenas estou interessado no que eu desejo. E o senhor não disse uma só palavra sobre isso na sua absurda carta. Poderia, pois, fornecer-nos a lista preferencial com todos os empreendimentos relativos aos programas e horários e todos os detalhes de que necessitamos para a escolha judiciosa do melhor tempo para a emissão dos nossos anúncios? Lista preferencial. Que ousadia. O senhor tem nervos. Com as suas referências sobre a sua companhia, o senhor faz que me sinta pequeno. Então, pede para me colocá-lo numa lista preferencial. Nem esquece lembrando de pedir por favor quando sugere isto. Uma pronta resposta inteirando-nos dos seus últimos empreendimentos será útil aos nossos mútuos interesses. O senhor está louco. Manda-me uma carta mimeografada, uma carta escrita a tempos e espalhada por toda parte como as folhas de outono, e tem um desplante de pedir-me para sentar e ditar uma carta pessoal quando estou preocupado com a hipoteca e minha pressão arterial. Isto para responder uma carta mimeografada. Ainda me pede para fazer isto prontamente. Que entende o senhor por prontamente? Não sabe que estou tão ocupado quanto o senhor, ou pelo menos que gosto de pensar assim? Já que estamos tratando deste assunto, quem lhe deu o direito de senhorilmente dar-me ordens? O senhor disse: isso será útil aos nossos mútuos interesses. Afinal, o senhor começou a ver o meu ponto de vista, mas foi muito vago no dizer qual seria a minha vantagem. Muito respeitosamente, John Doe, diretor de departamento de rádio. PS. Incluo um tópico do Blankville Journal que lhe será de interesse e que o senhor pode querer irradiar na sua estação. Finalmente, aqui embaixo, no PS, o senhor menciona alguma coisa que pode ajudar-me a resolver um dos meus problemas. Por que não começou a carta com isso? Qualquer agente de publicidade que se torne culpado de ser o autor de uma baboseira, como a que o senhor me mandou, deve ter alguma coisa de anormal na medula. O senhor não precisa de uma carta relatando os meus últimos empreendimentos. O que o senhor necessita é um pouco de iodo na glândula tireoide. Ora, se um homem que devota sua vida à publicidade e se apresenta como um técnico na arte de influenciar as pessoas para comprar, escreve uma carta dessas, que podemos esperar de um açougueiro, um padeiro ou de um mecânico? Eis aqui uma carta escrita pelo superintendente de uma grande companhia de cargas, a um estudante de um dos meus cursos, Sir Edward Vermeulen. Qual o efeito causado pela mesma no homem a quem a missiva era dirigida? Leia, depois direi. A Zeriga Sons Incorporation, Front Street, Brooklyn, Nova York. Atenção, Sir Edward Vermeulen. Cavalheiro. Os serviços de nossa estação de transbordo estão sendo prejudicados porque uma porcentagem do material das suas encomendas é despachada para nós quase à noite. Tal situação resulta para nós em congestão, trabalho extraordinário de nossa parte, demora de caminhões e, em alguns casos, demora até nos embarques. Em 10 de novembro, recebemos um lote de 510 peças da sua companhia, chegando às 16 horas e 20 minutos. Solicitamos sua cooperação para evitar os futuros inconvenientes ocasionados pela tardia remessa da carga. Poderíamos pedir-lhe que nos dias em que os seus embarques tenham um volume tão grande como na data referida, nos mandasse os caminhões mais cedo ou nos mandasse uma parte de carga ao meio-dia? A vantagem que poderia advir para o senhor, uma vez tomada tal providência, seria uma mais pronta descarga dos seus caminhões e a segurança de que suas mercadorias seguiriam no mesmo dia da recepção. Muito atenciosamente, JB, superintendente. Depois de ler essa carta, o Sir Vermeulen, diretor de vendas da Zeriga Sun Incorporation, mandou para mim com o seguinte comentário: essa carta teve o efeito contrário do pretendido. Começa descrevendo as dificuldades da companhia de cargas, as quais não nos interessam.
falando de um modo geral. Nossa cooperação é então requerida sem se levar em conta se há ou não inconvenientes para nós. E finalmente, no último parágrafo, menciona-se o fato de que, se cooperarmos, isso significará uma descarga mais rápida dos nossos caminhões, com a segurança de que a carga seguirá no mesmo dia da entrega. Em outras palavras, o que mais nos interessava veio mencionado por último. O efeito total foi gerar um espírito de antagonismo maior que o de cooperação. Vejamos se é possível escrever de novo e melhorar esta carta. Não gastemos tempo falando dos nossos problemas, como Henry Ford advertiu. Aprendemos o ponto de vista alheio e vejamos as coisas pelo seu ângulo também como pelo nosso. Eis um meio de fazer revisão. Pode não ser o melhor, mas veja se já não há diferença. Prezado Sir Remlin, a companhia de VS tem sido uma das nossas melhores freguesas durante 14 anos. Naturalmente, estamos muito gratos pela preferência e temos o máximo interesse em dar-lhe mais rápido e mais eficiente serviço que bem merece. Entretanto, custa-nos confessar que tal coisa não é possível quando seus caminhões nos trouxeram grandes carregamentos, quase ao anoitecer, como aconteceu no dia 10 de novembro, no último dia. Por quê? Simplesmente porque muitos outros fregueses também fazem as suas entregas de tarde. Como é natural, isso causa congestão. O que significa ter seus caminhões parados um tempo enorme no cais, e algumas vezes, mesmo, serem seus embarques adiados. Isto é mau, mas como pode ser evitado? Fazendo entregar no cais pela manhã, quando possível, o que permitirá que os seus caminhões possam movimentar-se com facilidade. Sua carga merecerá imediata atenção e os seus empregados poderão regressar cedo para jantar em casa, deliciando-se com os magníficos macarrões de sua fabricação. Se levarmos em conta o momento da chegada das suas entregas, estaremos sempre atentos para tudo fazer ao nosso alcance, a fim de servi-lo prontamente. VS é um homem muito ocupado. Rogamos não desviar a atenção de seus afazeres para responder à presente nota. Atenciosamente, JB, Superintendente. Barbara Anderson, que trabalhou no Banco de Nova York, estava disposta a mudar para Phoenix, Arizona, devido à saúde do filho. Empregando os princípios que havia aprendido em nosso curso, escreveu a seguinte carta e a enviou a 12 bancos de Phoenix. Prezado senhor, meus 10 anos de experiência bancária seriam de interesse a um banco que cresce tão depressa quanto o do senhor. Tenho trabalhado em várias funções no Bankers Trust Company, de Nova York, o que me propiciou alcançar meu atual cargo de gerente de agência. Adquiri muita experiência e habilidade em todas as fases bancárias, incluindo relações com depositantes, créditos, empréstimos e administração. Estarei de mudança para Phoenix no próximo mês de maio. Tenho certeza de que poderei contribuir para o seu crescimento e rendimento. Estarei em Phoenix no dia 3 de abril e gostaria de ter a oportunidade de mostrar ao senhor de que modo poderei colaborar com os objetivos do seu banco. Atenciosamente, Barbara Anderson. O leitor acha que a senhora Anderson recebeu alguma resposta a essa carta? Pois 11 dos 12 bancos convocaram na prova entrevista e ela ainda pôde escolher que oferta aceitar. Mas por quê? A senhora Anderson não mencionou o que ela queria, mas escreveu de que modo poderia ser útil, enfocando não as necessidades dela, mas as deles. Milhares de vendedores estão enchendo as ruas hoje, fatigados, desanimados e mal pagos. Por quê? Exclusivamente porque estão sempre pensando apenas no que eles querem. Não compreendem que nem você nem eu queremos comprar coisa alguma. Se quiséssemos, sairíamos e compraríamos. Mas nós ambos estamos eternamente interessados na solução dos nossos problemas. E se um vendedor é capaz de mostrar-nos como seus serviços ou suas mercadorias podem ajudar-nos a resolver nossos problemas, não necessita vender-nos coisa alguma. Nós compraremos. E todo freguês gosta de sentir que está comprando nunca que lhe estão vendendo. Apesar disso, muitos homens passam a vida vendendo, sem olhar as coisas pelo ângulo do freguês. Por exemplo, resido em Forest Hills, uma pequena comunidade de casas particulares, no centro da grande Nova York. Um dia, eu apressado para a estação, quando me encontrei com um corretor de bens imóveis que tinha comprado e vendido propriedades naquela região por muitos anos.
Conhecia bem Forest Hills e por isso, precipitadamente, lhe perguntei se o estuque de minha casa era feito com tela metálica ou com telhas ocas. Disse-me que não sabia e declarou-me o que eu já sabia. Podia ter uma informação segura procurando a Forest Hills Garden Association. Na manhã seguinte recebi uma carta sua. Trazia minha informação pedida? Podia tê-la conseguido em 60 segundos com um telefonema, mas não o fez. Disse-me novamente que eu podia ter informação telefonando e aproveitou o ensejo para pedir-me que lhe desse a preferência de meu seguro. Não estava interessado em ajudar-me. Estava interessado apenas em ajudar-se. J. Howard Lucas, de Birmingham, Alabama, conta como dois vendedores de uma mesma companhia lidaram com o mesmo tipo de situação. Ele relatou: muitos anos atrás, eu trabalhava numa pequena companhia como administrador de pessoal. Próximo de nós, estavam instalados os escritórios de uma grande companhia de seguros. A empresa determinava zonas de trabalho aos corretores e dois deles se encarregaram da nossa companhia. Vou chamá-los de Carl e John. Certa manhã, Carl apareceu no meu escritório e por acaso mencionou que sua companhia tinha acabado de introduzir no mercado uma nova apólice de seguro de vida para executivos. Achava que talvez estivéssemos interessados ou poderíamos nos interessar, e que voltaria mais tarde, tão logo dispusesse de maiores detalhes sobre o seguro. No mesmo dia, John nos viu andando no passeio, enquanto voltávamos de um intervalo para um cafezinho e gritou: Ei, Sr. Lucas, espere aí, tenho uma grande novidade para vocês. Ele se apressou e, muito entusiasmado, falou-nos sobre uma apólice de seguro de vida para executivos que sua companhia tinha lançado naquele mesmo dia. A mesma apólice mencionada por acaso por Carl. Ele queria que adquiríssemos uma das primeiras. Deu-nos uma série de informações importantes sobre a cobertura de riscos e terminou acrescentando: a apólice é tão recente que amanhã vou ter de pedir a alguém do escritório para me explicar como é que ela funciona. Por enquanto, preencham os formulários e assinem-nos, porque assim teremos mais dados com que ir trabalhando. O entusiasmo dele nos deixou interessados em ter as apólices, embora não tivéssemos, no momento, maiores informações sobre elas. Mais tarde, os detalhes vieram a confirmar o que o John havia compreendido delas. Ele não apenas conseguiu vendê-las ao pessoal do escritório, como também dobrou nossa cobertura. Carl também teria vendido as apólices, mas não houve da parte dele nenhum esforço para despertar em nós a vontade de comprá-las. O mundo está cheio de pessoas assim, exploradoras e que só olham para si. Por isso, o raro indivíduo que desinteressadamente procura ser útil aos outros desfruta enormes vantagens. Encontra pequena concorrência. Owen D. Young disse: o homem que pode colocar-se no lugar de outros homens, que pode compreender as maquinações de seus cérebros, não precisa ter preocupações acerca do que lhe reserva o futuro. Se depois de ler este livro conseguir uma coisa, um aumento na tendência de pensar sempre dentro do ponto de vista das outras pessoas e encarar as coisas pelo seu ângulo, se obtiver esta coisa, ela facilmente lhe provará que é um dos marcos da sua vida. Considerar o ponto de vista alheio e despertar no outro um desejo de possuir algo não deve ser entendido como uma manipulação, decorrendo disso que a pessoa fará alguma coisa em detrimento dela e em benefício de quem a persuadiu. Numa negociação, ambas as partes saem beneficiadas. Nas cartas ao Sr. Remlin, ambos, tanto o remetente quanto o destinatário, ganharam ao trocar informações. Tanto o banco quanto a Sra. Anderson ganharam com a carta enviada por ela, no sentido de que o banco contratou uma valiosa funcionária e a Sra. Anderson um emprego ajustado às suas necessidades. E, no caso da venda da apólice de seguro ao Sr. Lucas por John, ambos saíram ganhando nessa transação. Um outro exemplo em que ambas as partes saem ganhando, com o emprego do princípio de despertar um desejo ardente na outra pessoa, vem de Michael Whedon, de Warwick, Rhode Island, vendedor local da Shell Oil Company. Mike tinha a ambição de ser o vendedor número 1 no seu distrito, mas um dos postos oferecia-lhe obstáculo. O posto era dirigido por um senhor de idade avançada
que de modo algum encontrava estímulo para organizar seu estabelecimento. Dessa maneira, suas vendas caíram em números expressivos. O gerente não dava ouvidos a Mike, que lhe sugeria melhorar o posto. Depois de muita insistência e de conversas francas, que, diga-se, não conseguiram demover o senhor, Mike decidiu convidar o gerente para fazer uma visita ao novo posto que a Shell havia inaugurado recentemente na sua região. O gerente ficou tão impressionado com os recursos do novo posto que acabou por limpar e organizar o seu, registrando um certo aumento nas vendas. Isso propiciou a Mike a oportunidade de se tornar o melhor vendedor de sua região. Nenhuma conversa ou discussão o tinha ajudado, mas tão logo despertou um desejo ardente no velho gerente, simplesmente mostrando-lhe o moderno posto. As portas estavam abertas para alcançar sua meta, e ambos, Mike e o gerente, saíram ganhando. A maioria dos homens vai à escola e aprende a ler Virgílio e dominar os mistérios dos cálculos sem jamais descobrir como funcionam seus cérebros. Vejamos um exemplo. Certa feita, dei um curso sobre fala eficaz para jovens universitários que iam entrar para a Carrier Corporation, grande fabricante de aparelhos de ar-condicionado. Um dos participantes pretendeu persuadir os outros para irem jogar basquete, e eis como agiu. Quero que vocês venham jogar basquete. Gosto muito desse jogo, mas as poucas vezes que tenho ido ao ginásio não encontrei número suficiente de pessoas para formar uma partida. 2 ou 3 de nós passamos parte da noite passada jogando a bola de um para o outro, e eu saí com uma equimose numa das vistas. Desejo que vocês, rapazes, venham amanhã à noite. Eu quero jogar basquete. Falou ele sobre alguma coisa que você queria? Você não quer ir para o ginásio, aqui ninguém vai, não é? Você não se interessa pelo que ele quer. Não deseja conseguir também uma equimose, certamente. Podia ele mostrar-lhe como obter as coisas que você deseja com o uso do ginásio? Seguramente. Mas vida provoca um grande apetite. Esclarece o cérebro, diversões, jogos, basquete. Repetindo o sábio conselho do professor Overstreet, primeiro, despertar na outra pessoa um desejo ardente. Aquele que conseguir isso terá o mundo todo ao seu lado. Quem não conseguir, trilhará um caminho solitário. Um dos estudantes dos cursos de treinamento do autor andava preocupado com o seu filhinho. A criança tinha um peso abaixo do normal e recusava-se a comer. Os pais empregavam o método comum. Repisavam e repreendiam. Mamãe quer que você tome isto e aquilo. Papai quer que você cresça para ser um grande homem. Prestou a criança alguma atenção a tais pedidos? Prestou tanta atenção como você e eu prestamos a um simples grão de areia em toda a extensão de uma praia. Nenhum homem com um traço de senso comum poderá esperar que uma criança de 3 anos compreenda o ponto de vista de um pai que tem 30 primaveras. Entretanto, era precisamente o que ele estava esperando. Ridículo. Finalmente, compreendeu. Disse então para si mesmo: que quer o meu filho? Como poderia harmonizar o que ele quer com o que eu quero? Foi tarefa fácil quando começou a pensar sobre o assunto. Seu filho possuía um velocípede no qual gostava de passear para baixo e para cima, diante da casa, em Brooklyn. Poucas portas abaixo, na mesma rua, vivia um menino grandalhão que costumava fazer o garoto descer do velocípede para passar nele. Naturalmente, o garoto corria choramingando para sua mãe e esta tinha de tomar o velocípede das mãos do grandalhão e entregá-lo novamente ao filho. Isso acontecia quase todos os dias. O que desejava o garoto? Não é necessário ser um Sherlock Holmes para responder a esta pergunta. Seu orgulho, sua ira, seu desejo de ser importante, todas as mais fortes emoções de sua formação, incitavam-no a tomar uma vingança, a dar um soco no nariz do grandalhão. E quando seu pai lhe disse que podia desancar o prestígio do garoto, maior algum dia, para o que apenas precisava comer as coisas que sua mamãe queria que ele comesse, quando seu pai lhe prometeu isto, desapareceram todos os problemas dietéticos. O menino começou a comer espinafre, salsichas, peixe salgado, tudo enfim, somente para se tornar bastante forte, a fim de surrar o grandalhão que o havia humilhado várias vezes. Depois de resolver tal problema, o pai encontrou-se diante do outro. O garoto adquirira o hábito, não muito santo, de urinar na cama.
dormia com a avó. Pela manhã esta despertava e, sentindo o lençol molhado, dizia: Veja, Johnny, o que você fez novamente esta noite. Ele, por certo, respondia: Não, não fiz isso. Foi a senhora quem fez. Repreensões, castigos, humilhações, admoestações reiteradas de que sua mamãe não queria que ele fizesse aquilo. Nenhum desses processos fez com que a cama de John amanhecesse seca. Perguntavam seus pais: Como conseguiremos fazer com que este garoto não mais urine na cama? Quais eram seus desejos? Primeiro, queria usar pijama como papai, ao invés da camisa de dormir como a avó. Esta, que já estava farta daquilo, ofereceu-se para comprar um pijama caso Johnny não urinasse mais na cama. Segundo, queria possuir a sua cama própria. A avó também não fez objeções. Sua mãe o levou a uma loja no Brooklyn e, piscando os olhos para a vendedora, disse-lhe: Este pequeno cavalheiro pretende fazer algumas compras. A vendedora fez-lo sentir muito importante, perguntando: Que poderia mostrar-lhe, jovem? O garoto tornou-se um par de polegadas mais alto e respondeu: Desejo comprar uma cama para mim. Quando lhe foi mostrada uma que a mãe queria que fosse comprada, ela piscou os olhos novamente para a vendedora e o garoto acabou convencido de que devia comprá-la. A cama foi entregue no dia seguinte e à noite, quando o papai chegou em casa, o garoto foi recebê-lo à porta gritando: Papai, papai, venha ao meu quarto ver a minha cama que eu comprei. O pai, olhando a cama, obedeceu ao conselho de Charles Schwab. Foi sincero na aprovação e pródigo no elogio. Você agora não vai molhar sua caminha, não é? Perguntou. Oh, não, não. Eu não urinarei na minha cama. O garoto fez a promessa envolvendo seu orgulho. Era a sua cama. Apenas ele havia comprado. E estava agora usando pijama como um homenzinho. Queria proceder, pois, como um homem, e assim fez. Um outro pai, K.T. Dutchman, engenheiro especialista em telefones e estudante do meu curso, não conseguia que a sua filha de 3 anos se alimentasse pela manhã. Todos os métodos usuais de repreensões, ameaças, castigos redundaram em fracasso. Então os pais perguntaram a si mesmos: Como poderemos fazer com que ela queira isto? A garotinha gostava de imitar a mãe, para se sentir maior e crescer. Assim, certa manhã, os pais a colocaram numa cadeira e deixaram que ela mesma preparasse a sua alimentação. Justamente no momento psicológico, tendo o pai entrado na cozinha, quando ela estava fazendo os preparativos, a menina exclamou: Olhe, pai, hoje eu mesmo estou preparando meu mingau de aveia. Nesse dia comeu 2 pratos de cereais sem a menor coação, pois estava interessada. Havia se sentido importante. No fazer sua alimentação matinal, encontrou seu meio de autoexpressão. William Winter frisou certa feita que a autoexpressão é uma necessidade dominante da natureza humana. Por que não podemos nós empregar a mesma psicologia nos negócios? Quando temos uma ideia brilhante, em vez de apresentá-la a outra pessoa como nossa, por que não a deixamos cozinhar e misturar a ideia? Essa pessoa vai encará-la como sendo dela mesma. Gostará e comerá 2 pratos da nossa ideia. Lembre-se, primeiro, despertar na outra pessoa um ardente desejo. Aquele que conseguir isto terá o mundo ao seu lado. Quem não conseguir, trilhará um caminho solitário. Então aqui, o princípio 3. Desperte na outra pessoa um ardente desejo. E aqui temos um resumo das técnicas fundamentais para tratar com as pessoas. Princípio 1. Não critique, não condene, não se queixe. Princípio 2. Faça um elogio honesto e sincero. E o princípio 3. Desperte na outra pessoa um ardente desejo. Final do capítulo número 3.